Existem na natureza sinais que não podem ser ignorados quando surgem. A fumaça que começa a sair do cume de um vulcão, as nuvens escuras que se acumulam, a neve que começa a derreter e assim por diante. Os homens prudentes não se permitem desprezar esses sinais, nem tentar desafiar as forças cujos desencadeamentos elas prenunciam. O que você vê agora é uma das raras fotos do desaparecido manuscrito Voynich, que na verdade era um livro bastante estranho, no qual faltavam as talvez mais importantes 28 páginas finais, e em 1584 foi oferecido ao imperador Rodolfo II, e acredita-se que seja muito mais antigo, talvez vindo do reinado de Henrique VIII, e objeto de pilhagens em alguns milenares mosteiros, em um dos quais esteve secretamente guardado talvez desde épocas imemoriais. O que há de estranho nele? Apenas reproduções de 400 vegetais inexistentes na Terra, seres humanoides dotados de reduzida estatura, diagramas astronômicos desconhecidos, além de uma escrita elaborada em um alfabeto fantástico e misterioso, totalmente desconhecido em qualquer época e que, por sinal, jamais pôde ser decifrado mesmo pelos maiores especialistas em linguística e criptografia através dos tempos que ousaram desafiar o manuscrito Voynich. A conclusão é que não se tratava de uma linguagem humana. Somente no século XX puderam então ser identificadas nos diagramas astronômicos as constelações de Aldebaran e de Hyades, em meio a muitas outras desconhecidas. Em 1920, o cientista William Newbold, que trabalhava para Franklin Roosevelt, examinou as fotografias do manuscrito e afirmou que tinha descoberto uma das chaves para decifrá-lo. Porém, repentinamente, e talvez tendo recebido ameaças, silenciou, após destruir todo o seu resultado do seu imenso trabalho. Em 1926, levou consigo para o túmulo o seu grande segredo. Em 1930, após a morte de um personagem chamado Voynich, que então detinha o seu poder, daí o nome dado ao manuscrito, seus herdeiros venderam-no à livraria Kraus, onde, dada a sua raridade, esteve por certo tempo à venda por $160 mil. A partir daí, o enigmático manuscrito Voynich, certamente contendo vários conhecimentos demasiadamente perigosos para a humanidade, bem como todas as suas fotografias e fotocópias, sumiram sem deixar quaisquer vestígios aos seus buscadores. O que, aliás, é um tipo de assunto predileto para a intervenção dos chamados homens de preto ou homens de negro, bem conhecidos dos pesquisadores, por exemplo, da ufologia e da arqueologia proibida. São relatados e catalogados inúmeros casos de ameaças e intimidações às testemunhas ou aos estudiosos e até aos militares e cientistas que porventura falem demais ou então ousem se aproximar em demasia da verdade sobre os UFOs.
Os homens de negro também são famosos em ser encontrados em parques arqueológicos que as coisas devem desaparecer. Na foto, uma cena do filme MIB 2, o Men in Black 2, uma comédia sobre o assunto, estrelada por Tommy Lee Jones e Will Smith, no papel desses estranhos personagens. Porém, a realidade não é tão comédia ou ainda tão engraçada quanto possa parecer o filme. Nesta ilustração, e segundo várias testemunhas que chegaram a vê-los e tiveram o desprazer de ser suas vítimas, este é o aspecto típico do chamado homem de negro. Estranho, de poucas palavras, sempre vestindo ternos negros e dotado de um sotaque não identificado. E até de um certo tipo de olhar penetrante, além de tudo, intimidador. Os órgãos militares e de segurança dos Estados Unidos negam veementemente que tais elementos façam parte dos seus quadros. Quem seriam eles, então? Quem estaria chefiando? Talvez a surpreendente resposta esteja exatamente naquilo que aconteceu ao cientista e pesquisador norte-americano Albert Bender, que dirigia a nada mais nada menos Divisão Internacional de Discos Voadores, quando 3 autênticos MIBs, Men in Blacks, surgiram diante dele. Bender estava pronto a publicar as suas surpreendentes descobertas na revista Space Review, chegando a remeter pelo correio, inclusive, aquela revista, o pessoal da editorial da revista, material a respeito do que tinha trabalhado, o qual, diga-se de passagem, nunca chegou ao destino. Seus visitantes confirmaram que ele estava perigosamente certo com relação à verdadeira natureza dos UFOs e que sabiam exatamente tudo aquilo que estava contido no seu trabalho, prestes a ser publicado, e que para eles não possuía nenhuma novidade. E mais, que deveria abandonar imediatamente as suas pesquisas, destruir o seu trabalho e silenciar definitivamente a respeito do assunto OVNI. Bender ficou tão apavorado que assim o fez, tendo abandonado inteiramente as suas pesquisas e o seu trabalho de vários anos, misteriosamente renegando tudo aquilo em que acreditava. Anos mais tarde, insistentemente questionado pelos seus antigos colegas sobre a sua inexplicável atitude, já que o viam sempre tão empolgado com o assunto, Bender contou uma história extraordinária envolvendo bases e naves espaciais alienígenas na Antártida, e que nada mais poderia dizer a respeito, sob risco de ameaça à integridade física dele e também a da sua família. Bem, bases e naves espaciais alienígenas na Antártida. E o que precisamente nos faz lembrar essa frase? Claro que a espantosa revelação já foi mostrada aqui no canal do Detetive do Improvável, no que tange à existência de um vasto complexo e também de uma base subterrânea mantida desde os tempos da Segunda Guerra Mundial, para ser mais preciso, naquela inóspita e inexplorável região entre remanescentes da Alemanha nazista do Terceiro Reich e certas entidades alienígenas desconhecidas, de onde, aliás, parece provir certos tipos característicos de UFOs nos dias atuais. E, por oportuno lembremos, a cor negra era também aquela usada nos oficiais da SS, a tropa de elite do nazismo, e também
a vestimenta usada pelos seus mais altos iniciados nos elevados graus da sociedade secreta pervertida que ela representava.